Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro Grais e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é interdisciplinar. Envolve o direito, envolve a perspectiva da sustentabilidade, também envolve aspectos sociológicos e antropológicos. Nós vamos tratar sobre a constitucionalização do meio ambiente, ou seja, de que forma que o meio ambiente se constituiu como um direito dentro da Constituição Federal no sentido de nós todos, brasileiros e brasileiras, termos esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Como que isso aconteceu, de que forma, quando, e é isso que nós vamos entender. Por isso, eu quero convidá-los aqui a acompanharem algumas informações importantes e ao final nós teremos uma missão pela frente para aprofundar este tema. Eu começo dizendo a vocês, como nós bem sabemos e precisamos recordar, que a cidadania, os nossos direitos e deveres, não caem do céu. Não são apenas resultado da ação do próprio Estado, mas sim de uma construção histórica que envolve a participação de indivíduos, grupos, movimentos e instituições. Ou seja, a cidadania ela é um processo. E assim também como a constitucionalização do meio ambiente, que foi a inserção do direito ao meio ambiente na nossa Constituição Federal, também passou por um longo processo. O processo de amadurecimento, de fatos, de disputas, conflitos e também muitos diálogos. Eu quero começar recuperando essa memória histórica de como os aspectos ambientais estão considerados nas constituições brasileiras. Como vocês sabem, nós tivemos 7 constituições até hoje. Foi na de 88, a última, que o meio ambiente foi considerado um direito. Mas como que esses aspectos de caráter ambiental, socioambiental, os elementos dos recursos naturais foram considerados nas demais constituições? E aí eu começo recuperando 1934. Naquela Constituição, nós temos ali no artigo 5º, no inciso 19, dito que é função da União, compete a ela, legislar sobre bens do domínio federal, riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia, florestas, caça e pesca e a sua exploração. Ou seja, está definido que há regras para o uso do meio ambiente e essas regras são ditas, são definidas pela União, ou seja, no caso, pelo Congresso Nacional, junto com o governo federal, com a participação também do Poder Judiciário em nível federal para o estabelecimento das normas. Agora, estados e municípios podem também definir alguns aspectos de proteção às belezas naturais, monumentos de valor histórico ou artístico, podendo impedir a evasão de obras de arte. Aqui nós temos um aspecto que vai ser depois também percebido em outras constituições, que é a associação entre patrimônio, no caso patrimônio cultural, patrimônio histórico, com belezas naturais, com o próprio patrimônio ambiental. Isso vai se repetir na Constituição de 1937, onde lá no artigo 134 diz assim: os monumentos históricos, artísticos, naturais, assim como as paisagens, os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da nação, dos estados e dos municípios. Aqui a gente tem uma lógica de tratamento dos recursos naturais muito como algo fora da relação com o ser humano, como se fosse um objeto, algo que não tivesse tanta conexão com a nossa vida, com a nossa existência. Assim como também o patrimônio cultural, assim como também aspectos concretos que aqui são ditos que precisam ser preservados, protegidos e cuidados, não só pelo Estado, mas também pela própria nação de forma geral. Ou seja, a Constituição de 37 ela traz um elemento interessante, que é a nossa responsabilidade na proteção de monumentos, sejam eles históricos, artísticos ou naturais. A Constituição de 46 também vai falar sobre isso no artigo 175, quando diz que as obras, monumentos e documentos de valor histórico e artístico, bem como os monumentos naturais, as paisagens e os locais dotados de particular beleza, ficam sob a proteção do poder público. Mais uma vez frisando, aqui ainda numa lógica de distanciamento, como se a natureza, como se a biodiversidade, como se as nossas riquezas e recursos naturais fossem algo apartado, disperso, distante da existência humana, da própria sociedade. Algo apenas a ser preservado. Na Constituição de 67, de novo, essa associação, o amparo à cultura é dever do Estado. E aqui no parágrafo único ele diz: ficam sob a proteção do poder público os documentos, obras, locais de valor histórico ou artístico e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas. Tudo isso para dizer o seguinte: até a Constituição de 88,
como nós falamos há pouco, o termo meio ambiente sequer configurava nas constituições brasileiras. Aí nós temos um fato histórico prévio à Constituição de 88, que ocorreu em 1972, que foi a Conferência de Copenhague. Lembremos-nos que durante esse período o Brasil estava sob a égide de uma ditadura militar, de um governo militar. E o Brasil participa dessa conferência num papel pouco progressista, ou seja, de conservadorismo, digamos assim, no que tange à concepção do meio ambiente. A própria participação do Brasil é vista como uma participação que é mais atrelada ao posicionamento de alguns países que também estavam em desenvolvimento, que não estavam muito afim assim de avançar, né, nos compromissos do ponto de vista de preservação socioambiental e nem na lógica de uma mudança do conceito de meio ambiente. Mas o Brasil participa da conferência, assina inclusive um documento que é produzido ao final dela. Esse documento passa a orientar as ações e as legislações de vários países no que diz respeito à questão ambiental. Cria-se ele também o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a primeira agência ambiental global. Por que eu registro esta conferência de Copenhague em 1972? Muito embora o Brasil, naquele momento, não tivesse uma postura muito ousada e muito inovadora na política ambiental, mas essa conferência, depois várias outras, depois vários encontros, vão inspirar os constituintes que trabalham na elaboração da nossa Constituição Cidadã. Esses constituintes aceitam colocar, ali no artigo 225, concluem que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, que é a coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isso sim foi uma grande inovação. A Constituição de 88 foi responsável por definir o direito ao meio ambiente. Vejam que nas anteriores, os aspectos ambientais, naturais, não são entendidos como um direito humano, como um direito do cidadão, mas apenas como objetos, aspectos a serem protegidos pelo Estado. Aqui não. Na Constituição de 88, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, e aqui ele fala sobre o uso comum desse meio ambiente, e aí podemos tratar sobre a água, podemos tratar sobre a nossa biodiversidade, as nossas riquezas naturais, sejam elas quais forem, isso é essencial para a nossa qualidade de vida. E aí cabe, sim, ao Estado, e não só ele, mas também à coletividade, o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Isso também é o que orienta o conceito de sustentabilidade. A Constituição de 88 coloca o Brasil no caminho do desenvolvimento sustentável, no caminho da sustentabilidade, num compromisso que não é só imediato, presente, mas também para o futuro. Porque sustentabilidade é isso. É nós termos acesso àquilo que é essencial para a vida, sem comprometer as futuras gerações. Vamos garantir as presentes gerações, mas sem comprometer as futuras. E para que a gente possa aprofundar ainda mais essa constitucionalização, a forma como o direito ao meio ambiente foi colocado na Constituição de 88, trago aqui para vocês uma proposta. Eu apresentei apenas o preâmbulo do artigo 225, mas ele possui 8 incisos. Esses 8 incisos definem como o poder público deve assegurar a efetividade na prática. Como que o meio ambiente se torna um direito? Você vai, então, pesquisar ali quais são esses 8 incisos. Vai identificar que cada um trata de um aspecto distinto. E a proposta é que você identifique alguma iniciativa, podendo ser uma lei federal, estadual, municipal, um programa ou uma política pública, que exemplifique o que determina o inciso. O que o inciso fala para o Estado fazer? Por exemplo, o Estado tem que definir de maneira equilibrada a questão da produção, da comercialização de bens, produtos, a preservar o meio ambiente. Ok, então identifique alguma legislação específica ou uma política pública que efetiva isso. Faça uma breve análise sobre o histórico dessa lei ou dessa política e a implementação, como que se deu, em que local, quem participou disso, quem participa disso. Esta é a proposta para que a gente possa, na próxima aula, no próximo encontro, discutir a efetividade, a concretização dessa constitucionalização do direito ao meio ambiente. Por isso, aguardo vocês. Um grande abraço e até a próxima.